11, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Vamos ler apenas essa porção. A semana passada, irmãos, nós dissemos para os irmãos, nós estávamos estacionados na página 14 da apostila, né, daqueles que estão seguindo pela apostila. E o último ponto dessa página fala sobre o Evangelho eterno, né, os anjos pregando o Evangelho eterno. Só para nós situarmos aqui onde é que nós estamos, algumas pessoas falaram comigo que semana passada foi bem difícil de acompanhar, né? A gente correu um pouquinho, né? Mas eu vou fazer um retrospecto para os irmãos, só para a gente apanhar exatamente a posição onde nós estamos. Quando nós começamos a pensar nos detalhes, as coisas começam a complicar. Mas qual é a ordem que nós estamos vendo até aqui? A primeira coisa que nós vimos é que a partir do capítulo 6, versículo 9, é isso? Então nós dissemos para os irmãos que entre o versículo 8 e o versículo 9, ou seja, entre o quarto selo e o quinto selo, tudo dá a entender que vai haver uma mudança de dispensação. Se isso realmente acontecer dessa maneira, então o que nós estamos aguardando hoje é porque nós estamos estacionados no quarto selo. O quarto selo já foi aberto, 1, 2, 3 e 4, paramos ali. Então a primeira coisa que vai acontecer na cronologia dos acontecimentos do tempo do fim é o arrebatamento dos vencedores, tá? Então a primeira coisa que vai acontecer, quando os vencedores forem arrebatados, prestem bem atenção, irmãos, nós não usamos corretamente, Jesus não vem, nós não estamos esperando a vinda de Cristo nesse sentido, porque alguns irmãos não entendem a palavra vinda. Quando você fala, estou aguardando a parúzia do Senhor, está certo, porque a parúzia, ela inclui uma série de eventos, entre eles, o primeiro é o arrebatamento, tá certo? Agora, quando você fala, estou esperando a vinda de Jesus, aí essa palavra vinda pode ser o Apocalipse, ou pode ser a palavra epifaneia, que no grego é traduzido às vezes como vinda, tá vendo? Por exemplo, quando Paulo escreveu para Timóteo dizendo que ele vai dar a coroa da justiça que está reservada a mim, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Vinda lá não é parúzia, tá vendo? Esse é o problema do grego que os nossos tradutores traduziram como se fosse tudo igual. Lá a palavra não é parúzia, tá? Lá a palavra, se não estou enganado, é Apocalipse, é o aparecimento do Senhor Jesus. Então, irmãos, quando os vencedores forem arrebatados, o que vai acontecer? Eles vão passar pelos ares, vão desencadear a guerra nos ares, e aí então vem Miguel com seus anjos, e Satanás será expulso dos ares para a terra, tá vendo? Quando ele cair na terra, então a Bíblia diz, ai de vós que habitais na terra, porque Satanás desceu até vós, o diabo desceu até vós, e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ou seja, dentro de 7 anos, ele vai ser lançado no abismo, e vai ser preso durante 1000 anos. Ou seja, aí, agora, nesse momento que ele aparece na terra, então agora ele vai levantar um indivíduo. Quem que é? O 7º rei. Tá vendo? É o 7º rei. Porque Apocalipse fala que a besta tem 7 cabeças. É isso? 5 já passaram, 1 existia na época que João escreveu, o 7º ainda não veio até hoje. Nós estamos entre o 6º e o 7º. Tá vendo? Esse 7º rei, quando aparecer, ele vai fazer muita coisa na terra, a ponto de enganar os judeus. Os judeus vão pensar que ele provavelmente é o Messias que eles estão esperando, e vão fazer pacto de 7 anos com esse rei, que está lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. Só que
Quando passar a metade do pacto dos 7 anos, ou seja, 3 anos e meio, esse 7º rei vai sofrer uma ferida, a espada de morte, uma ferida mortal, né? Provavelmente ele vai morrer, ou a cabeça vai ser cortada, alguma coisa, não é? Ele vai sofrer um golpe terrível, né? Cortada que eu digo é, né, cortar o pescoço do indivíduo, alguma coisa assim, violenta, né? Morte violenta. Aí o que acontece? Ele vai ficar exposto, todo mundo vai ver, e aquele indivíduo vai voltar a viver. Só que quando ele volta a viver, nós dissemos que o anticristo não é o 7º, ele é o 8º. Então, para você ter 8 em 7, não tem outro jeito a explicar, a não ser que aquele corpo que está ali não vai ser levantado com o mesmo espírito que habitava nele. Caso contrário, você tenha 7, ponto final. Mas se você tiver 7 corpos, mas no corpo do 7º rei vai entrar o espírito de alguém que já existiu, aí tudo bem, aí você vai entender que ele realmente é o 8º. Os irmãos estão vendo? Até nisso o anticristo imita Cristo. Não é isso? O 8. Eu disse para os irmãos, lembra? A palavra Jesus, se você somar o valor das letras Jesus no grego, 888. Que é o número de ressurreição, tá vendo? É o número como diz, é a eternidade, né? Na matemática, né? Deitado é a eternidade, de pé é ressurreição. Tá vendo? É Jesus. O nome Jesus, Cristo, Senhor, todos os nomes relacionados com ele têm o fator 8. Se você fizer a decomposição dos valores, você vai encontrar o fator 8. Isso é coisa assim, não tem lei de probabilidade na Terra que possa explicar isso. Né? Alguém disse, se você enfiar a mão dentro de uma sacola que tem essas bolinhas que eles jogam víspora, né? Você colocar 10 bolinhas daquela, de 1 a 10. Aí diz, qual é a probabilidade? A lei da probabilidade. De você enfiar a mão e tirar a bolinha número 1, assim, às cegas. Aí, coloca a bolinha. Aí enfia a mão, tira, bolinha 2, coloca aqui. Bolinha 3, na sequência, de 1 a 10 só. Né? O irmão Christian diz que você não conseguiria escrever o número nessa parede todinha aqui, ó. Tá vendo? Não é de 1 para 1 milhão ou 2 milhões, não. Ele diz que você escreveria um número na parede, a lei da probabilidade. Agora imagina você pegar a Bíblia toda, você pegar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e você encontrar o fator 7 em todos os nomes, versículos, coisa impressionante. Então, irmãos, o anticristo, ele é o 8º, tá vendo? Quando ele volta a viver, o que ele vai fazer? A primeira coisa, que ele vai descobrir que tem 10 chifres que vão receber poder juntamente com a besta, que são os 10 reis, que alguns acham que é o mercado comum europeu, e esses 10 reis vão receber a autoridade do dragão, que é Satanás, juntamente com a besta, que é o anticristo, por 1 hora, ou seja, por pouco tempo. E aí, então, os dois, Deus incutiu no coração deles que eles vão ter que fazer um trabalho. E esse trabalho é que, quando esse indivíduo aparece, né, se é que, como alguns pensam, que é Nero que vai voltar, então a primeira coisa que vai fazer é que vai queimar a cidade que está edificada sobre 7 morros. E nós sabemos que não tem jeito, na Bíblia é Roma mesmo, né? Muito bem. Aí então agora ele começa a reinar supremo. Vai colocar uma imagem dele dentro do templo em Jerusalém, que vai ser reconstruído. E aí vai dizer que todo mundo tem que adorá-lo. E aí então Jesus diz para o judeu, quando vocês virem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, fujam. Então, ai de vós, ai das grávidas, não é? Porque, ai de vós, não aconteça a vossa fuga acontecer no sábado, porque não pode correr mais do que 1.600 metros, porque o judeu está debaixo da lei, né? Só pode correr 1.600 metros, né? Não pode correr mais do que isso. Então é um negócio sério, né? E então começa a grande tribulação. Aí nós vimos, no período da grande tribulação, Deus misericordiosamente vai mandar 2 oliveiras para a terra, tá vendo? 2 homens, que alguns irmãos acham que é Moisés e Elias, outros acham que é Elias e Enoque, né? Nunca li se tem outros que acham que pode ser outras pessoas, não sei. Eu, particularmente, digo para os irmãos que eu não tenho liberdade para dizer que seja um ou outro. A Bíblia não diz quem é, então muito difícil a gente... não está errado que alguém possa ter um sentimento, né? Como nós vimos outro dia com o irmão Witness Lee, né? Ele acreditava que era Moisés e Elias, né? Já, né? Sem dúvida, o irmão Dong
segue bem de perto, né? Já o irmão Otmani, eu não sei o que ele pensa, mas pelo menos ele menciona esses dois nomes, mas também a possibilidade de ser Elias e Enoque, porque eles não morreram. Mas aí eu disse para os irmãos, se eles tiverem o privilégio de ser arrebatados e vão ter que voltar para morrer, a não ser que seja a vontade de Deus para eles. Mas eu estou querendo ser arrebatado, eu não quero passar pela morte. E depois então você disser, você vai ter que morrer, porque está ordenado. Não, isso não é verdade. Algumas pessoas não provarão a morte. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Jamais morrerá. Está vendo? Então, se ele falou, aquele que está morto viverá, ou seja, vai voltar a viver, então ele está falando de morto físico. O outro também tem que ser viver fisicamente. Ou seja, Deus sabe que na igreja vai ter um grande grupo que não vai passar pela morte. E não vai ter que morrer. Está vendo? E é aí exatamente que alguns acreditam que o Moisés representa os cristãos que morreram, porque Moisés morreu, né? E o Elias representa os cristãos que vão ser arrebatados. Pode ser. É isso? Então, irmão, durante o período da grande tribulação, nós paramos exatamente nesse ponto. Os anjos é que vão pregar o Evangelho eterno. Está vendo? Eles estão anunciando. Agora, irmão, esse é um dos pontos mais difíceis que tem para as pessoas. Porque nós estamos tão inculcados com o negócio da graça, que tem irmão que ele acha que no Velho Testamento as pessoas eram salvas pela lei. Você acredita isso? Tem cristão hoje, batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, nazareno, e companhia limitada, os outros 1.000 ou 1.500, que eu não sei o nome, porque no Brasil diz que já tem 2.000 denominações. Então, irmão, há pessoas que creem que as pessoas no Velho Testamento, como não tinha a graça, o Evangelho, a graça foi pregada para Abraão. Todo mundo do Velho Testamento foi salvo igualzinho nós somos salvos, crendo no Salvador que viria. Nós cremos no Salvador que já veio. Ele está no meio, dividindo a história no meio. Está vendo? Todos eles foram salvos. Então, irmão, agora veja, o Evangelho é um só. Se você procurar a palavra Evangelho no Novo Testamento com uma concordância, você vai ver que tem o nome Evangelho é acompanhado de várias expressões, vários adjetivos. Até Paulo diz, o meu Evangelho. Ele não fala isso? O Evangelho da graça, o Evangelho do reino, o Evangelho da salvação, o Evangelho daqui, o Evangelho eterno, e uma série de nomenclaturas que são dadas. O Evangelho é um só. O que é Evangelho? São as boas novas. Só que agora, nessa época, a era da igreja já passou. Então Deus não anuncia mais que é o Evangelho da graça. Ele diz que é o Evangelho eterno. Está vendo? E o Evangelho eterno aqui é pregado de que maneira? Temei a Deus e dá-lhe glória. Então Deus está dizendo para as pessoas na terra, você teme a Deus? Então dá glória a Ele. Agora prove isso. Está vendo? E nós paramos exatamente aqui no capítulo, na página 14, e no capítulo 14 também. Mas como eu disse para os irmãos, nós estamos vendo a ordem do Apocalipse é truncada. Ok. Qual é a primeira coisa que vem agora? Página 15. É o capítulo 10. Ok? Esse é o capítulo 10. Na ordem, na sequência. Olha, irmão, Jesus está chegando o momento, está vendo? O Evangelho eterno está sendo pregado durante a grande tribulação. Capítulo 10 vai nos mostrar o quê? Um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, o seu rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Sem dúvida nenhuma que esse livrinho aberto é aquele livrinho que ele tomou da mão que estava sentado. O livro já está aberto. Ele já rompeu o quê? 7 selos já foram abertos. Está vendo? Já rompeu, que tinha que romper o selo para poder abrir. São 7 selos, já foram abertos. Então agora o livro está aberto na mão deles. O que significa isso? Esse livro, irmão, alguns irmãos acreditam que é a escritura do universo. Deus nunca entregou a escritura, tá vendo, do universo, nem para Satanás, quando ele era o governador, o vice-regente aqui nessa terra, nem para Adão. A escritura ficou na mão de Deus. Ele disse, o dia que aparecer um que é digno, eu entrego na mão dele. Tá vendo? E os irmãos sabem, isso só aconteceu no Apocalipse capítulo 5. Digno é o Cordeiro de tomar o livro
da mão do que está sentado no trono de romper o seu selo, tá vendo? Então essa é a escritura. Agora, não somente ele tem que ter autoridade para romper o selo, mas também tem que ter autoridade para executar o que está escrito lá dentro, porque é um livro, tá vendo? E o que está escrito lá dentro, ele tem que ter capacidade e autoridade para poder executar isso. Então agora nós chegamos aqui exatamente nesse ponto. Essa descrição que nós temos aqui desse anjo forte, sem dúvida nenhuma é a pessoa de Jesus, sem dúvida nenhuma. Acho que o Espírito Santo não usaria essa descrição tão forte para um anjo, para não ser criado, tá vendo? E o que aconteceu? Ele tinha um livrinho aberto, e o que ele fez com o pé direito? O verso 2, pôs sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Ou seja, então ele veio para dizer o quê? Eu vim para tomar posse, tá vendo? Vim tomar posse. Então agora, terra e mar, pronto, englobou tudo que nós podemos falar desse planeta onde nós vivemos, a terra e o mar. E aí então ele bradou com grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiu os 7 trovões das suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou céu, terra e mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Vendo? E ouvi ainda uma voz do céu, que estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, vamos ver o que nós dissemos? Como aqui foi mencionado o sétimo anjo, é isso? Está aqui, ó. Verso 7, nas dias da voz do 7º anjo, isso está no capítulo 15, verso 15. Então, a primeira parte do Apocalipse inclui até o capítulo 11, quando ele diz: importa que você profetize de novo, é do 12 para frente. Então, irmãos, capítulo 10 está mostrando exatamente esse momento, né? O Senhor Jesus diz: agora eu estou vindo para tomar posse. Estou vindo para tomar posse. Então veja, ainda não diz que ele desceu do trono, do céu, sem dúvida. Ele está no céu ainda. Isso aqui é uma figura dizendo o seguinte: que chegou o momento em que ele vai descer para tomar posse. Agora, os irmãos lembram, por que nós não vamos comentar de 11 até 14? Do 11, de 1 a 14? Né? Porque aparentemente nós já vimos que isso aqui acontece na época da grande tribulação. Já vimos isso semana passada. Não estão entendendo? Por causa do momento que nós dissemos, algumas partes do Apocalipse estão, não é? A ordem cronológica não está correta. Não é isso? Muito bem. Então nós vamos direto agora para onde? Capítulo 11, versículo 15. Né? 7ª trombeta. Então vocês vão ver o seguinte: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Não quer dizer que aqui já chegou, ele já está reinando, não. É porque o 7º anjo vai tocar a trombeta, não acontece nada. Os irmãos lembram do 7º selo? Quando o 7º selo foi aberto, o que aconteceu? Houve silêncio no céu por meia hora. Não é isso? Então, o 7º selo introduziu as 7 trombetas. 7º selo, as 7 trombetas. Agora a 7ª trombeta vai incluir as 7 taças, tá vendo? Então, aí sim, quando a 7ª taça for derramada, é que vai se cumprir exatamente na realidade que o Senhor, não é? O mundo se tornou, o reino do mundo se tornou do Senhor, do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos, tá vendo? Então esse aqui agora, irmãos, é o capítulo, a 7ª trombeta que nos fala sobre o momento do Senhor Jesus descer do trono até os ares, tá vendo? Agora veja, a Bíblia menciona também a 7ª trombeta e a última trombeta, e a trombeta de Deus, tá vendo? A 7ª trombeta nós encontramos no Apocalipse. A última trombeta é mencionada em 1 Coríntios,
capítulo 15, 52. E a trombeta de Deus em 1 Tessalonicenses 4, 16. Agora, você não encontra outra sequência de trombetas na Bíblia a não ser no livro de Apocalipse. Ou seja, para você ter a última, você tem que ter quantas trombetas? Tem que ter pelo menos duas. Você pode ter a primeira e a segunda se torna a última. Está vendo? Mas você não tem essa sequência. Você tem no Antigo Testamento duas trombetas de prata, mas não a primeira e a segunda. As duas trombetas eram tocadas simultaneamente. Tá? Então não tem nada a ver com aquela trombeta do Velho Testamento. Quando Paulo mencionou a sétima trombeta, quando ele escreveu isso, ainda João não tinha escrito. Quando ele escreveu 1 Coríntios e depois Tessalonicenses, João não tinha mencionado as 7 trombetas do Apocalipse. Paulo escreveu por revelação de Deus. Está vendo? Porque ele não conhecia o Apocalipse não tinha sido escrito ainda. Né? Alguns perguntam, mas será que Paulo sabia? Quem pode dizer? Se ele sabia todos esses fatos, ninguém pode dizer se ele sabia ou não. Né? Então, irmãos, a sétima trombeta no livro de Apocalipse é a última trombeta de 1 Coríntios. Tá vendo? Agora, o que vai acontecer? Em 1 Coríntios 15, 52, quando for tocada essa última trombeta, o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Agora vocês estão vendo? Veja, aqui está a grande dificuldade. As pessoas não conseguem ver que o arrebatamento é em 2 etapas. Né? Porque nós estamos tão acostumados a ouvir que a igreja toda é arrebatada ao mesmo tempo, não importa como é que os cristãos estejam, né? No momento que ele for arrebatado, então ele vai ser transformado. Cristão carnal, mundano, irresponsável, ele vai ser transformado. Negativo, não existe isso não. Ou você está preparado, ou então você vai ficar. É sério, tá vendo? É sério, muito sério. Né? Agora veja, se a palavra de Deus diz que é na última trombeta que os mortos ressuscitarão, e nós já vimos que quando é tocada a sétima trombeta, que é a última trombeta, o que já passou? A grande tribulação. Então isso significa que parte da igreja passa pela grande tribulação. Tá bom? Olha, isso faz uma diferença na vida de muita gente que você nem imagina. Eu sei o que fez na minha vida. Quando eu comecei a ouvir alguém pregar, comecei a ler livros sobre a questão do reino, eu falei, gente, aí eu pensei que estava tudo seguro, que não perdia mais nada, mas perde. A vida eterna não perde não, mas o reino, o milênio, você perde. E tem coisas mais sérias do que essa. Coisas mais sérias do que essa. Né? Os irmãos sabem por quê? Porque Deus tem que segurar uma coisa. Se ele disser, olha, você é salvo e o seu nome está escrito no livro da vida, isso é verdadeiro, não estou dizendo que não é, e você pode viver como você quiser. Se você for um cristão carnal, mundano, não tem problema. No momento do arrebatamento você vai ser levado. E aí você vai ser transformado no abrir e fechar de olhos. Pronto, aquele cristão carnal e mundano agora não é mais cristão carnal e mundano. O outro pagou a vida inteira numa luta de dedicação e ele é transformado igual ao outro. Não, de jeito nenhum. O julgamento começa pela casa de Deus. Como é que você pode ter julgamento se não vai ter disciplina? Se você tem um que está errado e o outro está certo, você diz, não, todos os dois podem entrar aqui né? Para gozar das coisas do Senhor. Não, está negativo. Então não tem julgamento. Não tem julgamento. Então, irmãos, isso é uma coisa, lamentavelmente hoje, a igreja perdeu isso de vista. No Brasil, olha, você não pode nem mencionar isso. Se você mencionar, é heresia. Se você mencionar que a igreja vai ser arrebatada em 2 etapas, é heresia para muita gente. Tá? Mas eu quero que alguém me explique como é que é isso aqui. Se os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós os vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, ao soar da última trombeta, ao soar da trombeta de Deus, e a última trombeta significa que a grande tribulação já passou, porque a grande tribulação começa com a 5ª trombeta. Então, parte da igreja vai passar. Sem dúvida nenhuma, muita gente vai se converter durante o período da grande tribulação, e muito mais gente vai se converter ainda na época do milênio. Como é que o Espírito Santo não vai estar na terra? Alguém diz, não, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo será tirado da terra. Não, irmão? Como? Como é que as pessoas vão se converter?
Quem são os chamados santos da grande tribulação? Como é que eles podem se converter se não tem Espírito Santo na terra? Irmão, e como é que o Espírito Santo não pode estar na terra se ele é onipresente? Nunca vi bobagem maior. Nunca vi. Aí alguém diz assim, Deus não está no inferno? Claro que está. Deus está em todo lugar. Ué, ele é onipresente. Agora, ele está lá no inferno e ele está com os santos dele, é completamente diferente. Mas você dizer que Deus não está lá, que Deus não está sabendo, que se ele não está lá, ele não está sabendo o que está acontecendo lá. Mas a Bíblia diz que os ímpios vão sofrer eterna perdição perante a face do nosso Deus. Está escrito aqui em Apocalipse. Muito bem, irmão. Então veja agora. Ao soar da 7ª trombeta, o que vai acontecer? Os 24 anciãos, nós já vimos quem são eles, né? Os anciãos do universo, os governadores, né? Estão assentados em tronos. Aí diz assim, verso 18: na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, tá vendo? Isso é relacionado com os ímpios, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Isso aqui é relacionado principalmente com o trono branco. E também para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, que os teus servos aqui são os profetas, ok? E depois aos santos. Agora pergunta para os irmãos, quem são os santos, irmão? São todos os cristãos, ok? E os que temem o seu nome, quem são? Olha, irmão, alguns sabem. Irmão, alguns sabem. Vamos ver. Chegou o tempo de dar o galardão, a recompensa. Não tem nada a ver com vida eterna, com salvação, não. Que é galardão, recompensa. A quem? Aos teus servos, os profetas. Ou seja, os profetas são os servos. Os santos inclui todos os cristãos. Como Paulo diz assim, eu sou o menor dos santos. Está escrito lá em Efésios capítulo 3. Está dizendo, eu sou o menor de todos os filhos de Deus na face da terra. Isso o Paulo falou. Mas também ele diz, chegou o tempo de dar o galardão não só aos profetas, aos santos e também aos que... O que os anjos estão pregando na época da grande tribulação? O evangelho eterno. Temei a Deus. Está vendo? Então, irmão, essas pessoas não são nem do Velho Testamento, nem fazem parte da igreja, porque a igreja já foi concluída, mas eles creram. Está vendo? Eles creram. Eles creram no evangelho eterno. Está vendo? E aí o que eles vão fazer? Eles vão provar que eles são pessoas que temem a Deus, vão experimentar o novo nascimento do Espírito Santo, ainda está na terra. E aí o que eles vão fazer? Proteger os judeus e os cristãos durante a grande tribulação. Tá vendo? E aqui, irmão, é que vai entrar exatamente a parábola tão mal entendida dos bodes e das ovelhas. Tá vendo? Mateus capítulo 25. Só vou mencionar para os irmãos. Lá diz o seguinte: que Jesus, quando ele vier na sua glória, com os santos, os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória e ele vai reunir as nações diante dele, vai separar uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. As ovelhas ele coloca à sua direita, os bodes à sua esquerda. Ok? Só que aí ele diz para as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado, porque eu tive fome e desse comer, tive sede e me desse beber. Estava preso, vocês foram me ver. Estava doente no hospital, vocês foram me visitar. Estava nu, vocês me vestiram. Irmão, isso é para cristão? Ele está pregando é para nós, para a igreja? Não mencionou nada de crer, de fé, nem coisa nenhuma. Ele diz, vinde possuir o reino, porque eu tive fome, boas obras. Mas sabe por quê? Porque essa palavra está relacionada com aquela pregação. Temei a Deus e dá-lhe glória. Provem com os seus atos. Está vendo? Porque nessa época, irmão, como é que essas pessoas vão reunir? Com o anticristo, com a vara de ferro, em cima de destruindo, quebrando tudo que tem nome de cristão. Não tem igreja, não tem, as pessoas não podem se reunir.
Está vendo? Essas pessoas ocultas, escondidas, eles não têm como provar quem eles são. Por isso eles provam que eles temem a Deus, cuidando dos judeus e dos cristãos. Aí chega num certo ponto que eles vão dizer: Senhor, mas como foi que nós tivemos com fome, com sede? Não, é que eu tenho que fazer um desenho para os irmãos. Jesus está sentado no trono dele, ó. Né? Aí desse lado, vamos colocar aqui, do lado direito, você tem ovelhas, e desse lado esquerdo você tem... desculpe. Não, é direita e esquerda, ok? Então aqui você tem bodes, e aqui você tem ovelhas. Ovelhas. Não fale com um americano que pega mal, hein? O americano foi chamar uma irmã velhinha, né? E ele queria chamar ovelha, né? Mas só que ele chamou de ovelha, por causa do sotaque, né? E ele queria falar ovelha desgarrada. E o pastor falou com ele: olha, aquela irmã é uma ovelha desgarrada. Ele chegou na porta, ela estava saindo na calçada e disse: ovelha desgarrada. Tá? Sim? Isso. Mas você está falando de quem? Dessa daqui? Sem dúvida nenhuma. Vai haver a ressurreição. Sem... Todos? Você fala... Não, você está falando desses que ressuscitaram. Não, só um minutinho, nós vamos chegar nesse ponto aí, tá? Deixa eu só terminar isso aqui, nós vamos chegar lá. Senão nós vamos correr na frente e vamos ficar aqui para trás, ó. Então veja bem, irmãos, o que eu quero dizer é isso. Quando Jesus falou com as ovelhas, eu tive fome, né? Vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber e tal. Aí o que as ovelhas vão dizer? Senhor, como foi que nós te vimos? O que vai dizer? Quando fizestes o quê? A um destes pequeninos irmãos. Então você tem 3 grupos presentes. Porque se essas ovelhas são os cristãos, então eles fizeram para ele mesmo. Está vendo? Mas ele está dizendo o seguinte: quando vocês fizerem isso para mim, vocês fizeram, quando vocês fizeram para esses irmãos, pequeninos irmãos, vocês fizeram para mim. Está vendo? Fizeram assim, fizeram assim. Então esses irmãos que estão aqui são judeus, né? E cristãos que ficaram durante o período da grande tribulação. Ok? Então, irmãos, isso é Mateus capítulo 25. Nós pregamos e dissemos que isso aí é separação dos crentes e não crentes. Num sentido é. Mas isso aqui não é julgamento da igreja. Está escrito lá em Mateus 25, ele vai reunir as nações diante dele. Nações na Bíblia é gentios. A Bíblia nunca mistura a palavra gentios ou nações para a igreja. O mundo é dividido em gentios, judeus e igreja. Todos nós sabemos disso. Não é? Então, irmãos, esse é o momento do julgamento, veja, das pessoas que ouviram a pregação do Evangelho eterno. Está vendo? Aí chegou o finalzinho dos 7 anos da grande tribulação. Então Jesus agora, ele vai julgar essas pessoas. Agora, a pergunta do irmão. Quando Jesus vem, agora sim, ele está descendo do trono, ele está no trono, não é isso? E a palavra de Deus diz que ele vai descer até as nuvens, né? A mesma coisa, os ares ou as nuvens, tá? Aqui ele vai ficar parado. Então é invisível. Por quê? Quando ele subiu, a Bíblia diz que ele estava no Monte das Oliveiras, Monte das Oliveiras, e aí a palavra de Deus diz que ele subiu visivelmente até as nuvens. Aí uma nuvem ocultou Jesus dos olhos dos que estavam, né, no pé do monte ali. Ele não chegou no trono ainda. Aí vem a segunda etapa, das nuvens até o trono. Aí o anjo que apareceu disse: varões galileus, esse Jesus que foi recebido no céu, ele há de descer
assim como para o céu o vistes vir. Ou seja, a volta dele como é que é? Do trono até as nuvens, invisível, e depois das nuvens até a terra visível. Tá vendo? Então aqui agora veja, antes desse acontecimento, né, na verdade, antes desse acontecimento, Jesus desce até as nuvens. Aí os mortos, tá? Os cristãos que morreram, né? Bem, aqui, eu devo abrir um parênteses para os irmãos. Alguns autores acreditam que só quem faz parte da primeira ressurreição são os cristãos que morreram como vencedores. Ou seja, só a virgem prudente é que ressuscita. Tá? Aí isso fura o ensinamento que nós temos ouvido a respeito das virgens prudentes e virgens imprudentes, que são cristãos que morreram. Tá? Então, alguns acreditam que nem todos os cristãos vão ressuscitar ao mesmo tempo. E é por isso que quando chega lá no juiz do trono branco, no capítulo 20, diz que foram abertos também o livro das obras e o livro da vida. Mas se não tem nenhum crente lá, para que abrir o livro da vida? Então alguns acham que são pessoas que não ressuscitaram, vão ficar o período do milênio todinho sem ressuscitar. Né? Não, eu não sei. Aí eu vou deixar em aberto para os irmãos, tá certo? Só mencionando que existem autores que creem dessa maneira. Ok, irmão? Então, olha, o que vai acontecer aqui? Os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficaram, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Tá vendo? Então, aqui nos ares, nas nuvens, Jesus vai reunir todos os cristãos que morreram, tá vendo? Todos que morreram, os que foram arrebatados no início, que é o que nós estamos vivendo nessa época, que podemos fazer parte disso ou não, tá certo? E vamos descer com ele do trono até as nuvens, e os vivos que sobraram da grande tribulação vão ser arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Tá vendo? Então aqui nos ares vai acontecer o tribunal de Cristo. E aí então ele vai julgar a igreja. Exatamente. Esse versículo 18, então vai chegar o tempo dele dar o galardão aos santos, aos profetas e aos santos. Tá vendo? E esses que temem o seu nome, pequenos e grandes, são exatamente os bodes e as ovelhas. Nós estamos mencionando aqui, esse fato aqui. Ou seja, especificamente as ovelhas. Tá? Não, todos dois são gentios. Porque lá diz que é nação que vai reunir diante dele. Não, aí está escrito lá, diz que eles vão ser lançados no inferno, preparados para o diabo e seus anjos. Exatamente, aqui ó, quando ele julgar a igreja nos ares, os mortos ressuscitaram, os vivos que sobraram são arrebatados, aí agora ele desce até a terra para ter esse julgamento aqui, ó. Tá vendo? Já é na terra. Aí antes da sala. Nesse arrebatamento aí vai subir um grupo cristão vencedores e pode ficar alguns. Não, só um minuto. Como é que é? Nesse arrebatamento ficaram um grupo vencedores. O primeiro ou o segundo? Primeiro. Digamos que ficaram alguns que não são vencedores. Essas virgens imprudentes que dormiram não vão fazer parte da grande tribulação, só que estão vivos? Só. Quem morreu, morreu. Ele não pode. Ele não pode voltar. Grande tribulação é só para quem está vivo. Então alguns preferem morrer agora. Só tem uma coisa. Só tem uma coisa. Tem que morrer como virgem prudente. Porque senão você vai ressuscitar como virgem imprudente. Não muda nada. Ok? Esse é no final ainda. Isso é capítulo 20. Vamos chegar lá. Então, foram arrebatados para Deus e para o seu trono. Estão no trono. Está vendo? Ainda não. Não, irmão? Olha bem, onde é que nós estamos parados? Nós estamos parados, o que está acontecendo? Nós estamos examinando
o que vai acontecer no final da grande tribulação. No final da grande tribulação, tá vendo? Então, 7 anos passaram. Então, o que vai acontecer agora? Jesus desce do trono, junto com os vencedores que foram arrebatados no início. É o privilégio deles, porque eles podem chegar no céu. Por quê? Porque eles têm corpos glorificados, incorruptíveis. Tá vendo? Quando no momento que eles são arrebatados, eles recebem esse corpo. Aí eles descem com o Senhor Jesus do trono até os ares. Aí o Senhor primeiro ressuscita os que morreram, arrebata os vivos que ficaram, e todo mundo é juntado ali nos ares. E então a casa de Deus vai ser julgada. Então o Senhor agora vai determinar todo mundo, quem deve entrar no milênio e quem não deve, quem pode entrar, quem não pode, quem vai reinar com ele, quem não vai reinar. Quando isso acabar, aí então agora ele vai descer. Qual é o próximo ponto? Vamos ver. Hã? Não, todos não. Os ímpios ressuscitam mil anos depois. Sim, pois é que eu disse para os irmãos, eu estou dizendo, esse ponto de vista aqui, de que nem todos ressuscitam, é alguns irmãos que pensam dessa maneira, tá certo? Mas não estou dizendo que é o que eu penso, nem estou ensinando para os irmãos. É o seguinte, eu estou dizendo o seguinte, que no momento que Jesus descer do trono até os ares, todos os mortos em Cristo vão ressuscitar. É isso que eu estou dizendo para os irmãos. Esqueça se uma parte ressuscita ou não, tá? Isso é porque alguns irmãos já conhecem e é bom a gente mencionar. Então, essa situação é aquela que na hora que houver ressuscitado o estabelecimento do milênio, quem não vai participar do milênio não deverá for na vida. Exatamente. Agora só tem uma coisa, irmãos, veja. Se Jesus vai descer aqui, tá certo? Do trono até as nuvens, ele vai arrebatar a igreja. Então veja bem, os que foram levados primeiro são chamados na Bíblia de primícias, tá vendo? Ou first fruits, quer dizer os primeiros frutos. Essa é a palavra primícias. Você planta a semente ao mesmo tempo no campo, mas depois, quando você chega lá algum tempo depois, você descobre que algumas sementes elas brotaram e cresceram e produziram frutos primeiro do que os outros. Tá vendo? Essa é a verdade. Nós somos salvos talvez ao mesmo tempo, tivemos a mesma oportunidade, mas alguns amadurecem mais depressa que os outros. Tá vendo? São chamados de primícias. Esses são arrebatados aqui. Esses aqui agora não são chamados de primícias, são chamados de colheita. De colheita. Tá vendo? Ou ceifar. Né? O Senhor vai ceifar. Onde é que eles estão? Então, vamos ver. Capítulo 14. Capítulo 14. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Não é o Monte Sião da terra, que os irmãos sabem, nessa época o Monte Sião está na mão do Anticristo. É isso? Porque está dominando sobre tudo. Ele colocou a imagem dele dentro do templo lá em Jerusalém. O Monte Sião está bem do lado, né? Do Monte Moriá. E com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu com voz de muitas águas, com uma voz de grande trovão. Então há um novo cântico, verso 3. Diante do trono, veja, irmão, diante do trono, porque estão lá no trono, no céu. E ninguém pode aprender o cântico senão 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então isso aqui está se referindo a essas primícias aqui que estão lá no trono, estão diante do trono com o Senhor Jesus, ok? Essas são apenas mencionados de passagem para nós aqui, onde eles estão. Agora, vamos ver onde é que estão esses que vão subir aqui para as nuvens. Os irmãos vão ver que a linguagem muda completamente diferente. Aí vem a pregação do Evangelho Eterno, né, que eu disse para os irmãos, que é durante a grande tribulação. E agora, verso 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, veja, não estão vendo? Do trono até, está vendo? As nuvens. Então, uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice. Está vendo?
E outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Os irmãos estão vendo? Essa figura que nós temos aqui são dos cristãos dos que ficaram. Não se refere aos mortos, são apenas os cristãos que ficaram. Tá bem? Então chegou agora a época da colheita. Chegou a época da colheita. Então o Senhor Jesus está do trono até nas nuvens. Então agora das nuvens ele vai lançar essa foice, né? Tudo é simbólico, e ele então vai colher, vai ceifar a seara da terra. Por que ele diz? Verso 15, a última parte: visto que a seara da terra, o que aconteceu? Está madura. Ou na outra tradução diz o quê? Secou. Todos os irmãos sabem qual que é a figura que nós temos aqui? Amadureceu ou secou? É porque o trigo, irmãos, quando ele amadurece, ele seca. Está vendo? Qual que é a lição que tem para nós aqui, irmãos? Se o cristão é o trigo, e o trigo, quando ele amadurece, ele seca, o que significa isso? Quando você aprende a lição que sem mim nada podeis fazer. Uma pessoa que não pode fazer nada sem depender do Senhor, o que é? Igual de um bagaço de cana que você enfia, né? Moe aqui, sai do outro lado, passa outra vez, torna a moer, pá. Tá vendo? Você não tem nenhuma confiança em você, você não tem nenhuma iniciativa sua própria, você depende totalmente do Senhor. Então é por isso que diz que amadureceu e secou. A outra coisa é que os irmãos sabem, o joio cresce junto com o trigo. É isso? Se você tentar, antes que chegue a época da colheita, separar os dois, aí o Senhor Jesus não tente fazer isso. Mas quando chegar a época, quando o trigo amadurecer, eles são tão semelhantes, mas quando amadurece, aí a diferença fica marcante. Sabe por quê? Porque o trigo, você sabe, ele tem essa haste, não é isso? Bem comprida, e aqui em cima ele tem uma espécie de uma cabeça, né? É aqui em cima que está praticamente o fruto. Só que quando ele está tão cheio de vida aqui em cima, ele curva a cabecinha. E o joio não, o joio fica lá. Que o irmão Christian, né? O irmão Christian brincava e dizia o seguinte, que isso aqui em inglês, o eu é o, né? I. Você nunca usa a palavra eu em inglês com letra minúscula, por exemplo, assim, né? Nunca. Você só usa assim. Então ele disse, esse é o eu endurecido. Eu não me dobro, estou sempre em pé. Ele disse que um dia o Espírito Santo vem aqui, dá uma pancada aqui na barriga do eu, aí ele passa a ser assim, ó. Aí não mais eu, mas Cristo. É o ser do Cristo, né? É verdade, é uma verdade. Então, irmãos, olha, alguns perguntam, isso quer dizer então que se a seara da terra amadureceu, então todos que estiverem vivos aqui amadureceram? Parece dar a entender isso aqui, irmão, parece dar a entender, mas eu não sei. Aí nós vamos ver que tem um problema ainda mais na frente. É isso? Porque não parou na primícia, aqui você tem a colheita, mas depois você vai descobrir que ainda tem o rabisco ou restino. Tá vendo? O que é isso? É que na hora de você colher, fazer a colheita, pegar aqueles, é isso? Aqueles molhos, alguns caem e ficam para trás. É o rabisco. Os irmãos querem ver? Eles estão exatamente no meio das safras. Olha aqui. Sim. Aqui não está dividido em dois, não. Aqui está dividido em dois. O 14 é o 20. E depois do 17 tem outro ano que são coisa dura. Mas isso é uva. As uvas estão maduras, é. Elas são lançadas no lagar. Aí isso é ímpio. Tá vendo? A uva, quando ela está madura, ela engorda. O cristão, quando ele está maduro, ele seca. Tá vendo? A outra gordão. Cuidado com a gordão, irmão. Olha, é perigoso, hein? Lógico que eu não estou falando fisicamente, né? Eu falo espiritualmente. Senão tem gente que vai brigar comigo aqui no final. Olha, irmão. De repente, você vê, olha aqui. Quando você encontrar parênteses
Tá? Tem um parênteses no livro de Hebreus, capítulo 11, que algumas Bíblias não trazem mais. Sabe? Quando você abre um parênteses assim, ó, isso é coisa séria. Tem um parênteses aqui, que o Espírito Santo abriu no capítulo 11, ele está falando lá sobre os heróis da fé, de repente ele abriu um parênteses, porque parece que ele não estava aguentando, tá? E ele diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. Ele abriu um parênteses para falar isso, tem nada a ver dentro do contexto, tá vendo? E aqui, irmãos, a mesma coisa, ele está falando sobre as taças, quando chega no sexto flagelo, ou a sexta taça, de repente ele abre um parêntese e diz, eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Tá vendo? Tem nada a ver com o texto, absolutamente. Está falando aqui que o sexto flagelo, a sexta taça, quando ela foi derramada, aí diz que ele viu sair da boca do dragão, que é Satanás, e da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos, eles vão reunir os reis da terra para a grande batalha do Armagedon. Está aí no versículo 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aí entre o versículo 15, o 14 e o 16, o Espírito Santo abre Aí alguns dizem, quem que é isso aqui? Ainda são pessoas que ao passarem pela ceifa ainda ficaram para trás. Por quê? Porque não estavam maduros. Como é que o Senhor Jesus pode colher o trigo se ele não está maduro? Se ele declarou que a diferença entre o trigo e o joio é que ele tem que amadurecer para que a cabeça... Os irmãos sabem, quando você curva a cabeça, na Bíblia significa submissão. Nosso problema todinho é esse, é submeter à vontade de Deus. Nós não queremos submeter à vontade de Deus. Esse que eu... Né? É isso. Não, sem dúvida que a obediência é uma coisa muito, muito séria. Isso não quer dizer que todo mundo obedece no mesmo nível. Um irmão pode ser obediente 100% no nível dele. Deus fala, não, aquele ali está obedecendo 100%. Um outro irmão tem um nível espiritual maior do que o dele, mas não está obedecendo 100%. Você está entendendo? Porque o nível daquela pessoa é menor. É? Quem muito foi dado, muito será exigido, sem dúvida. Como é que é? Se tem jeito de amadurecer? Irmão, olha. Hoje você tem tribulações. Importa que entremos no reino de Deus através de muitas tribulações. A tribulação produz a paciência, a perseverança. Tá vendo? Não tem jeito. Hoje, se você quer servir a Deus, você vai ter que passar por tribulação. Não, é inevitável. Aí Deus é que sabe se o problema você vai ter concentrado é dentro da sua casa, é na família, ou é no trabalho, ou é na escola, ou é na igreja. Tá vendo? Mas olha, você não escapa, irmão. Pode ser a pessoa, não tem esse negócio de dinheiro, de situação financeira, a pessoa pode ser rico, milionário, Deus arranja um jeitinho, vai lá e belisca o indivíduo mesmo. Não escapa. Não, mas o indivíduo ele não pode passar aperto, não passa, irmão. Você vai ver, Deus arranja um jeitinho de tocar naquela pessoa. Como disse o irmão Stephen Const, estava pregando nos Estados Unidos sobre essa questão de entrar no reino. Aí os americanos disseram, irmão, mas nós vivemos num país onde não tem perseguição religiosa, e como é que nós vamos então amadurecer dessa maneira? Ele falou, irmão, tente servir a Deus com honestidade. Tente, falou com ele. Tente obedecer a palavra de Deus como ela diz. Aquilo que você viu na palavra de Deus, não, isso aqui eu tenho que praticar. Pratique para você ver. Você vai ver que a própria igreja vai te perseguir. Os próprios irmãos vão te perseguir. Não tem jeito. Entendeu? Você vai passar por tribulação, não tem jeito. Agora, se você não quiser passar por essa tribulação aqui, nesse momento, você vai passar lá. Então, irmãos, olha, há um irmão sábio na história da igreja, que eu não consigo lembrar o nome de quem é, mas eu li essa frase dizendo o seguinte, que o cristão carnal é a pessoa mais tola que existe. Porque ele vai ter que se tornar uma pessoa espiritual a trancos e barrancos. Porque aquele que em vós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la. Tá vendo? Hoje você pode cooperar, tá vendo? Ser amadurecido e gozar de todos os privilégios de entrar no milênio, de reinar com Cristo.
Está vendo? E do outro jeito, o que vai acontecer? Você vai ter que amadurecer, tá vendo? E perder o milênio. Que vai ter que amadurecer mesmo, que o Senhor não vai voltar. Ele disse: aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la. E ponto final. Ele vai completar. Aí depende da pessoa. Quando é que você quer que seja feito? É agora ou é depois? Né? Muito bem. Né? Tem 10 ainda? Tá. Olha, irmão, nós temos ainda 10 minutinhos, porque não é, aquele relógio ali está adiantado, viu? Ninguém olha para ele. Né? Não olhe. Não olhar à direita, à minha esquerda. Ok. Agora, irmãos, vejam, nós estamos aí no capítulo 15, não é isso? Capítulo 14, digo. Então, você teve primícias, você teve a colheita, né? As ceifas, e agora tem essa advertência do Senhor. Nós não sabemos se realmente isso quer dizer que alguns não serão levados e ainda vão insistir, um coração endurecido. Não, eu não aceito, não quero. Então o Senhor disse: olha, as taças vão ser derramadas. Então alguns podem escapar das taças. Os irmãos vão ver que a questão de selos e principalmente das trombetas e das taças, a diferença entre uma e outra é de intensidade. Lembra que eu falei para os irmãos para comparar? Naquele quadro comparativo você vai ver que com as trombetas é uma coisa, as taças é pior ainda. Se lá era 2 terços, ou 1 terço, no outro é 2 terços. Então a coisa vai piorar. Tá vendo? Aí o Senhor diz: olha, eu tenho que deixar que você passe por isso. Porque já que você não quer ser grão de mostarda, você não quer viver apenas retirando desse mundo o necessário. Ou seja, só ligado desse mundo na superfície. Mas você quer lançar suas raízes para dentro você quer virar uma árvore. Você quer ter uma vida estabilizada. Eu quero ter uma posição nesse mundo. Então tudo bem, pode ficar. Mas eu vou ter que derramar as taças para poder arrancar você. Tá vendo? Aí eu vou ter que colocar essa dinamite. Então é escolha que a pessoa faz. Irmão, não é falta de amor do Senhor, não. É amor dele. É a bondade dele que faz isso. Tá, caso contrário, você não soltaria de jeito nenhum. Então ele age dessa maneira conosco. Não é isso? Muito bem. Então aí quando você termina, o irmão lembrou ali, o versículo 17 e até o 20, ele não tá, isso aqui é apenas um quadro que ele está dando, mas isso só vai acontecer lá na frente. Os irmãos querem ver? Verso 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Agora veja bem, se na sua Bíblia tem referência bíblica, você vai pular exatamente para Apocalipse 19 e verso 15. Quer ver? Pode ver lá. Porque isso vai acontecer lá na frente. Vamos querem ver? É quando Jesus desce. Isso aqui é exatamente a batalha do Armagedon. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Claramente o que está escrito lá. Só que aquilo que está lá não acontece naquele momento. Está vendo? Ainda algumas coisas vão ter que acontecer. Ok? Só para mostrar para os irmãos. Agora, quando você abre, acabou o capítulo 14, quando você entra no 15, o que você tem? 7 anjos com as 7 taças, né? Isso. E depois, verso 2: vi como que o mar de vidro mesclado de fogo, e quem? E os vencedores da besta. Olha, irmão, são tantas informações que nós temos de que há pessoas que são vencedores da besta. Tem que ser cristão. Porque se existe um outro tipo de pessoa que vence a besta, mas que não é cristão, então realmente eu não sei entender. São vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Agora, eles entoam o cântico de Moisés, mas aquele cântico lá do capítulo 14, que diz aqui, o verso 3, entoavam um novo cântico diante do trono, e ninguém mais podia aprender esse cântico. Esse não, esse só os vencedores que foram arrebatados, só as primícias é que pode cantar esse cântico. Então agora, onde é que estão todos os vencedores? Os que foram arrebatados do início, os que passaram pela grande tribulação, os que ressuscitaram, todos eles estão reunidos agora no mar de...
Tá vendo? Estão lá no mar de vida. Agora, não sabemos se realmente alguns ainda ficaram para trás, que são esses mencionados no capítulo 16. E aí, então Deus vai mandar os flagelos, né? As taças, né? 7 taças da ira de Deus. Ok? Aí os irmãos podem ler esse trecho, nós não vamos nos deter nesse ponto, não é isso? E aí, irmãos, qual é a próxima coisa que acontece? Na cronologia, na ordem, na sequência dos fatos, depois que você passa as 7 taças que são derramadas na terra, aí cai a cidade de Babilônia. Porque nós já estudamos o capítulo 17, não já isso? Sobre o anticristo, sobre a prostituta montada sobre a besta, já vimos o capítulo 17. Aí você pula do 16 para o 18. Então agora, o trono da besta. Esse trono da besta que é simbolizado pela cidade de Babilônia. Então, ela é destruída num abrir e fechar de olhos, num momento. Tá vendo? Essa é a cidade de Babilônia, está sendo reedificada hoje. Tá vendo? Capítulo 18. E aí então, você vai para o capítulo 19, e aí você tem os aleluias no céu. Né? Aí você tem os aleluias. Ainda, irmão, Jesus ainda não desceu, veja, da nuvem até a terra. Está nos ares. Mas agora, no capítulo 19, versículo 11, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Preste bem atenção. Versículo 8, do mesmo capítulo. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então aqui, irmão, não é anjo, santos. São cristãos, tá vendo? Vencedores, que vão descer com ele montados em cavalos brancos, e dessa maneira eles acompanham o Senhor Jesus. E aí então ele desce para a batalha chamada do Armagedon.